O Jornal da Rede Alesp, a gente vai com um giro de repórteres via Skype. E agora, quem vem aí, Julie, para falar com a gente é ela. A nossa repórter Melissa Araújo. Boa tarde, Melissa. Quais as suas informações aqui do Parlamento Paulista? Boa tarde, Julie. Boa tarde, Luciana. Tudo bem por aí? Tudo bem, Mel. Você que sabe tudo dos bastidores do Parlamento Paulista, o que tem de novidade aí pra gente? Acabou de acabar, vocês acabaram de declarar o encerramento aí da CPI das fake news, e aí foi alguns instantes, a gente ouviu hoje o deputado federal Alexandre Leite, do Democratas, deputado Alexandre Leite, que é filho do vereador Milton Leite, irmão do deputado estadual Milton Leite Filho. Ele foi o proponente da CPMI das fake news no Congresso, e aí ele foi o proponente, ele pegou as assinaturas, mas depois ele saiu da CPI. Então os deputados quiseram saber por que ele saiu da CPI. E aí o deputado esclareceu que ele achou que do objeto da investigação, do que ele havia proposto para os trabalhos que foram sendo encaminhados, a CPI perdeu um pouco do foco. Quando ele propôs, falando das eleições de 2018, e ele também pediu que os deputados investigassem a propagação de fake news, por exemplo, como aquelas da baleia azul, do Momo, que muitos pais ficaram preocupados. Então, ele queria que esse tipo de fake news também entrasse no escopo das investigações, e até o momento não entraram. Até o deputado Paulo Fiorillo, do PT, propôs que que uma nova CPI fosse feita sobre esses temas que são muito importantes. A gente sabe, né? Júlia tem um filho pequeno e sabe que como todo mundo tem que ficar de olho aí no que a criançada vê na internet, nas redes sociais. Isso é um problema. No caso da baleia azul e do Momo, tem a questão do bullying, tem a questão do suicídio, tem questões muito delicadas aí para as crianças. Mas voltando um pouco à questão da CPI, da CPMI, né, que foi proposta aí também com relação às eleições de 2018, o deputado disse que ele não foi vítima de nenhuma fake news nas eleições, mas que ele foi observado a propagação de fake news aí, principalmente com relação à eleição majoritária, né, de presidente, mas que não foi também só com relação à eleição de majoritária. Então, na visão dele, foi de todas as partes aí que houve propagação de fake news. A base do governo, ele destaca aí que a base do governo federal não viu muito interesse na CPMI e que isso de fato um problema na visão dele para a direção dos trabalhos, né? Então, mas que está em andamento. Um dos motivos pelos quais ele também saiu da CPI é porque ele queria que fossem criadas normas para a eleição de 2020. Até o momento, essas normas não foram criadas. Sendo assim, elas não poderão ser usadas nessa próxima eleição. E esse, para ele, é um problema no sentido de que, se eles estão propondo essa comissão parlamentar de inquérito, para que as normas tenham uma eficácia ali no processo, para que evite que a balança da democracia fique injusta, né? Que penda só para um lado. Então, em razão disso, ele preferiu se retirar. Tá ali, ele continua, obviamente, como um parlamentar acompanhando os trabalhos, mas ele não está ali no meio da investigação e nem dentro do processo todo, né? Então, ele vê algumas questões positivas que estão acontecendo dentro da CPI e outras questões ele tem críticas aí. Foram feitos alguns requerimentos e entre eles, eu já havia citado em uma entrada da semana passada, o deputado Paulo Fiorillo fez recomendação para que as agências de checagem de fatos pudessem
que as agências de checagem de fatos pudessem enviar as perguntas deles por escrito, ao invés de participar pessoalmente. Esse requerimento foi aprovado hoje, e aí isso facilita para que os trabalhos da CPI agilizem, e aí os deputados consigam prosseguir com as outras oitivas. Sei que o tempo é curtinho hoje, e essas são as informações por enquanto. Melissa, a gente sabe o quanto é importante para quem ouve e vê a gente aqui no Jornal da Rede Alesp entender também os trâmites aqui da casa, né? A gente gosta sempre que os nossos repórteres contem, né, para o nosso telespectador como é que funciona, e uma das grandes discussões nesse momento também aqui no Parlamento Paulista é o PL 529 de 2020. Queria que você, por favor, explicasse para quem está ouvindo e vendo a gente como é que funciona, está nesse momento o PL na casa, se tem um tempo para eles discutirem e para depois sair da pauta de votação, como é que funciona? Uhum. O PL 529, ele está na ordem, ele está em debate, né? Ele tem que passar pelas comissões temáticas da casa, ele está no regime de urgência, então ele passa por menos comissões, são 45 dias de discussão, porém, ele recebeu um volume muito grande de emendas parlamentares, mais de 600 emendas. Isso pode significar que o projeto precisa de desmembramento, e se ele for para esse desmembramento, aí o prazo passa a ser outro, conforme cada um dos projetos forem sendo elaborados, né? Então, por enquanto, esse prazo de 45 dias está correndo, mas ele pode ser interrompido aí no meio do caminho, para que os parlamentares façam novas propostas dentro dessa proposta inicial, né? Então, ainda vamos debater muito esse projeto 529, porque ele causa um impacto realmente significativo no estado de São Paulo. Mel, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua participação no Jornal da Rede Alesp. Vamos para a coletiva do governador, que está começando.